Na terça-feira de manhã, a gente teve uma aula que chama Análise de Texto, que na verdade era análise do roteiro em si. E aí a gente ia estudar o roteiro, a gente ia saber os personagens, tudo que eu faço para estudar mesmo o roteiro, do começo ao fim dele, para entender o máximo que eu puder do que está acontecendo, do meu personagem, das cenas, como interpretar cada cena, como interpretar cada fala. Então essa matéria, para mim, foi uma das mais importantes. Eu nunca tinha aprendido nessa profundidade aqui em Brasília, e ela é muito, muito boa. E aí o professor começou falando que a gente, durante o primeiro termo, eu só tive essa aula durante um termo só, a gente ia estudar aquele filme, o roteiro do filme Um Gênio Indomável, né, que é Good Will Hunting, que é do Matt Damon e do Ben Affleck, que ganhou um Oscar de melhor roteiro, acho que em 1998, por aí. A primeira ensinamento dele foi que a gente ia fazer as primeiras impressões. O que seriam essas primeiras impressões? A gente ia ler o roteiro, e no momento que a gente fosse lendo, a gente ia ficar pensando, pô, o que é isso aqui? Uma dúvida ou uma crítica, alguma coisa ia vir dentro da gente, nossas primeiras impressões. Nossa, que coisa chata, monótono, nossa, que legal, nossa, esse personagem é muito bom, essa fala foi legal. A gente ia fazendo essas primeiras impressões e para cada coisa a gente ia assim, escrevendo mesmo, assim, ah, isso aqui eu achei chato. Ou, nossa, não sei o que significa isso. Então essas coisas a gente tinha que fazer como primeiras impressões. E aí, ele explicou que a análise do roteiro é importante para a gente conseguir ter a habilidade de fazer nossas escolhas e decisões de forma inteligente e de forma relacionada com o que foi dado pra gente. A gente não pode chegar criando, não. E eles têm uma frase muito boa que é para você entender a necessidade de estudo do roteiro, que é assim: If it is not in the pages, it is not in the stage. Que seria mais ou menos, se não tá na página, não tá no palco. Então você não pode chegar criando qualquer coisa que não faça sentido pro roteiro. Então, a análise do roteiro, essa matéria, né, o estudo do roteiro, ele é importante para você tomar decisões de forma concreta, de forma inteligente e que façam sentido para a história também. E o professor também frisou muito que atuar, esse trabalho de atuação, é um trabalho colaborativo. A gente está atuando com alguém, a gente está atuando com pessoas em nossa volta, a gente está tendo um trabalho de novo, alguém do som, da câmera, a pessoa do cenário, a pessoa dos props, né, que são os adereços de cena, o figurino. Então todo mundo é uma arte muito colaborativa, a gente vai tomando e dando com várias pessoas o nosso trabalho. E vale lembrar que não existe certo e errado. Na arte não é certo e errado. É o que vai fazer sentido para uma pessoa ou para outra pessoa, mas não tem um erro. O único erro que eles consideram é você não estar preparado com o seu texto, você não chegar na hora. E isso é muito mais sobre o profissionalismo do ator e do ser humano do que você estar errado na forma de atuar. Então não tem erro na atuação. E aí ele ensinou pra gente os 5 Ws, que em português eu traduzi para os 5 Qs, tá? O primeiro é quem, que é quem sou eu nessa cena, com quem eu estou falando. Então são as pessoas ali envolvidas, os personagens. O segundo seria o quê? O que está acontecendo? O que me levou até... O que está acontecendo aqui agora nessa cena? O que enfim, levou até aqui? Quando, que é o tempo. Se tá de manhã, tá de noite, é uma questão mais atemporal, é uma questão do futuro, é passado. E o outro é que lugar? Onde? Onde é que tá se passando? É no Brasil? É fora do Brasil? É num lugar dentro da mata? É numa cidade? É na fazenda? Enfim, é onde estiver acontecendo, o que estiver acontecendo. E o último seria o porquê, que sai um pouco, mas é o porquê que dessa cena está acontecendo. Por que chegou nessa situação? Por que isso aqui tá desse jeito? Esses são os 5 principais. E aí vem um bônus, que seria o querer. O que meu personagem quer naquele momento? O que tá acontecendo que ele tá com vontade de se expressar? Porque tudo no ser humano tem uma vontade. A gente sempre tem vontade de fazer alguma coisa. Até que seja ficar sentado sem fazer nada, tem uma vontade de não fazer nada. Então, esses 6 Qs são importantes para você já começar a entender seu personagem, a história, o que está acontecendo, e chegando cada vez mais um degrau acima da estrutura dos seus personagens e da cena que está acontecendo. E aí, para isso, o professor deu pra gente um roteiro, a gente ia fazer em dupla, e a gente tinha um roteiro bem cru, não tinha nada demais, e eu e a minha dupla, a gente ia decidir mais ou menos o que a gente ia fazer. Quem seriam as pessoas? A gente respondeu os 5 Qs pela nossa criatividade, porque como o roteiro não deu pra gente aí tem a liberdade de preencher essas lacunas. Então a gente respondeu os 5 Qs, e o 6º Q, que seria o querer, é pessoal. A gente não ia falar muito ali no momento pra gente tentar entender junto como que constrói esse querer numa cena. Mas os 5 Qs a gente teve que preencher. No material que eu disponibilizo, tem lá o roteiro bonitinho e como é que foi feita essa cena. E aí foi isso, e como dever de casa, a gente tinha que fazer a gente tinha que ler todo o roteiro do Engenho Indomável e entregar as primeiras impressões. Nessa aula, o professor também falou que a gente ia fazer um fichário, cada aluno ia montar uma espécie de fichário, que seria a organização do estudo que a gente ia fazer na análise de roteiro. Nessa matéria, a nota dela era baseada numa apresentação no final, nas escolhas que a gente fez para o nosso personagem e para a cena que a gente ia atuar, e o fichário, a nossa organização, a nossa anotação de aula, tudo que a gente construiu assim, ia ser analisado, ia ser avaliado no final do termo.